Olá, boa noite. Estávamos com um problema na conexão, mas agora acho que vai. Sim, agora eu acho que vai dar tudo certo, né, Agora Gabi? foi, tudo certo. Ai, que bom. Boa noite a todos e todas, todes, né? É um imenso prazer estar aqui de novo, nosso último videocast do ano. Será que vai ser o último? Será? Para isso vocês têm que mandar sugestões para a gente, por favor. É isso aí. E hoje, gente, teremos, né, um tema super importante, né, para discutir. A nossa, Isso mesmo. acho que ela acabou de entrar, né? E hoje a gente tem uma novidade, né, no nosso podcast, que vai ser o intérprete de Libras, né? A gente não tem, né, a UERJ não tem, na verdade, essa disponibilidade para até uma discussão que a gente tem que fazer, né? Talvez trazer pessoas para falar sobre isso, né? Essa questão de acessibilidade também no ensino superior. Mas hoje a nossa convidada, que daqui a pouco eu vou falar o nome, ela conseguiu trazer, né, para a gente o intérprete. Então, né, eu acho que todo mundo já sabe, né, Gabi? Quem vai estar aqui hoje? Sim, hoje nós teremos a presença da Rafaela Lupetina. Eu vou colocar aqui o intérprete e a Rafa, enquanto eu vou falar um pouquinho do currículo dela. Isso aí. Pronto, os dois foram convidados, agora é só aceitar. Agradecer ao Tiago, muito obrigada. Tiago, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade. O Tiago, ele é professor do Colégio Pedro II, né? E, e tem ajudado, né, a Rafaela desde a época do doutorado com a questão da interpretação. Muito obrigada. E a Rafaela Boa noite, Rafa. Ih, ele saiu, mas a gente coloca de novo, não tem problema. Vai voltar. tem uma conexão muito ruim hoje. Aqui em São Paulo tá chovendo, mas vamos que vamos. Bom, hoje nós temos a Rafa. Obrigada, Rafa, pela sua presença. Ela é professora do Instituto Benjamin Constant, realizou pós-doutorado em educação pela UFRJ, é doutora em educação pela UERJ, mestre em educação pela Unirio e fez pedagogia pela UFRJ. Muito obrigada, Rafa, pela sua presença. Coloquei o Tiago aqui de volta. Tiago. Boa noite. Vamos aguardar aí o Thiago retornar. Isso aí. Vamos E, sim. e é importante, né, como eu já falei, né, de você ter trazido, né, para a gente também trazer essa discussão para dentro da UERJ, né, Rafaela, sobre a questão do intérprete, que a gente não tem esse profissional, formação inicial, né? Sim, principalmente a UERJ, que tem todo um histórico de inclusão, de trazer, abrir para pesquisas tão amplas, tão inclusivas, de tantos temas, né? Eu acho que seria maravilhoso se a gente pudesse, não só na UERJ, mas nas outras universidades públicas, termos a disponibilidade de intérpretes. Isso aí. Mas que bom que o Thiago está conosco. O Thiago já me acompanha há alguns anos academicamente, nas pesquisas. E um intérprete maravilhoso. E quero agradecer o convite de vocês. São duas pesquisadoras que eu admiro muito. E estão aí desenvolvendo esse trabalho tão bacana, essa proposta, pelo que eu entendi, uma proposta mais de um diálogo menos formal e mais convidando as pessoas a participarem. Eu achei bem bacana essa ideia. Sei porque E depois eu queria que vocês falassem, assim, para quem, por exemplo, não vai estar aqui conosco hoje, aonde que pode acessar depois, porque às vezes a pessoa não pode ver no dia, mas em outro momento pode acompanhar, né? Acho que é legal também vocês mencionarem os canais, né, que vão ficar.
E queria dizer que, assim, no caso do tema de hoje, né, que a gente vai falar sobre educação de surdos cegos e cegos, eu acho que é um tema que não teria como deixar de ter um intérprete, porque como envolve surdos cegos, tem alguns surdos cegos que possuem o resíduo visual e não possuem o resíduo auditivo, ou seja, conseguem enxergar o intérprete sinalizando, então para o próprio surdo cego vai ser acessível e para aqueles surdos que se comunicam pela língua de sinais também. Então acho que é um tema que torna ainda mais importante a presença do intérprete conosco. Ela interrompeu, mas não está saindo som para mim. Está me ouvindo agora? Agora foi. Então, é isso mesmo que você falou. A ideia do videocast, podcast, é trazer esse conhecimento rico, né? Que a gente tem dentro da academia e que às vezes não é acessível para as pessoas, né? Porque a pesquisa é isso, é tornar para a sociedade. E é isso que a gente tem tentado fazer. Bom, vamos iniciar aqui o nosso videocast, né? Vai ser um bate-papo, como se fosse uma entrevista, né? Mas E ele vai estar, só um adendo, ele vai estar disponibilizado lá no canal do YouTube do Lateca, Lateca UERJ, na íntegra. Para quem não conseguiu assistir, vai poder assistir por lá. isso aí. E depois. Entendi. Então fica no canal do Lateca do YouTube, né? Isso. E também tem a nossa edição, né? Tem sempre uma edição que vai ao ar sempre depois dos podcasts. Bom, Rafael, Ok. eu acho que está todo mundo ansioso aqui, né? Para a primeira pergunta, né? Não, antes de falar a primeira pergunta, eu só queria pedir uma licença, desculpa interromper novamente. Eu queria pedir só uma licença rápida, só para fazer uma breve audiodescrição da gente. Porque talvez colegas cegos assistam essa live depois. Então, já tem algum tempo que eu sempre tenho o costume de fazer audiodescrição, porque eles não conhecem vocês. Alguns até que me acompanham há um tempo já conhecem o Thiago, mas não conhecem vocês duas, né? Então, vou fazer... Claro. Eu vou só fazer a descrição da tela. A minha do Thiago eu passo para vocês fazerem a de vocês, tá? A nossa tela está dividida em 4 quadrados, né? Nos 2 quadrados superiores estão Gabi e Stephanie. Nos 2 quadrados inferiores, eu e Thiago. Vou começar então pela minha audiodescrição. Sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos louros, lisos e longos, olhos verdes. Estou usando uma camisa verde com cordão branco, ao fundo uma parede branca, com pequenos quadros brancos. No quadrado ao meu lado está Thiago Carlos. Ele é um homem de pele parda, careca, usa cavanhaque e bigode preto, olhos castanhos, está vestindo uma camisa preta polo, ao fundo uma parede azul, com alguns livros e umas flores. Eu sempre faço a mesma descrição do Thiago, espero que esteja de acordo. E agora eu vou passar para as meninas para elas fazerem a delas, até para quem não está de repente acompanhando a gente agora, mas depois para acompanhar, poderem também fazer um mapa mental de como elas são. Isso aí. Bom, eu sou Stephanie, né? Sou preta, mulher preta, de tom de pele claro, cabelo meio liso, né? Com chapinha. Uso óculos, batom rosa, blusa branca com bolinhas pretas e atrás é um fundo branco, né? Eu sou a Maria Gabriela, eu sou uma mulher parda, uso óculos, estou usando um headphone rosa junto com o microfone, tenho cabelo preto, liso e estou usando uma blusa laranja. Ao meu fundo a gente vê uma parede na cor bege. Acho que agora a gente pode começar. Eu ia também lembrar aqui que eu acho que no videocast esqueci, da Flávia a gente também fez, né? Sim, até porque a Flávia também é professora do Instituto, do IBC, então ela também já está envolvida com a temática da audiodescrição. Isso aí, então vamos lá. A primeira pergunta, né, aqui do nosso videocast
É sobre alguns conceitos, né, que algumas pessoas aqui talvez não entendam assim bem, sobre deficiência múltipla sensorial e surdo-cegueira. Você poderia explicar para a gente de uma forma assim mais tentar, né, mais simples, o que seria, né, a diferença entre eles, se há uma diferença, como é que você pode explicar? Ok. Realmente, vou tentar condensar, assim, basicamente a principal diferença, quando a gente vai definir, tentar, né, definir as pessoas com surdo-cegueira, embora seja um leque muito grande, muito amplo, é basicamente as pessoas que têm concomitantemente o comprometimento da visão e da audição, podendo ser parcialmente ou totalmente. Então, a partir do momento que o indivíduo tem um comprometimento auditivo e visual, simultaneamente, ele é classificado como surdo-cego, mesmo que seja comprometimento parcial. O que difere a surdo-cegueira da deficiência múltipla é que, obrigatoriamente, o surdo-cego vai ter o comprometimento dos dois sentidos sensoriais, os principais, que são a visão e a audição. Enquanto na deficiência múltipla, não acontece isso. Pode ser a combinação de outros comprometimentos, ou seja, pode ser, de repente, um cego cadeirante, é classificado como múltiplo, ou um que tem uma deficiência auditiva associado ao autismo, enfim, podem ser outras combinações, não necessariamente audição e visão. Então, enquanto o surdo-cego, obrigatoriamente, é a perda da audição e da visão, a deficiência múltipla, ela pode incluir outras combinações, né? Inclusive, se for só um deficiente, né, entre aspas, deficiência múltipla, ele pode ter o comprometimento físico, né, associado a outros. Então, assim, basicamente essa é a diferença, porque quando, historicamente, durante muito tempo, a surdo-cegueira era ainda classificada como uma deficiência múltipla, muito tempo atrás. Então, foi um processo, né, histórico, político, enfim, de muitas pesquisas, até que chegou o momento que a surdo-cegueira se desmembrou e se tornou uma deficiência única, uma deficiência que tem especificidades únicas, porque afeta sempre a visão e a audição. Tá? Acho que é por aí. Boa, Rafa, muito bom a gente tentar definir um pouco, né, esses conceitos. Rafa, na sua pesquisa de doutorado foi sobre a história de vida de surdos cegos adquiridos, né? O que impactou assim para a sociedade? O que você acha que mais impactou, de uma maneira geral, a sua pesquisa? Nossa, e detalhe que essas perguntas não foram previamente passadas, então é totalmente... Acho que como é que eu vou dizer? A pergunta Tão... pra gente aqui, está no improviso, né? Isso é muito bom. Nunca tinha passado por isso, achei bem, bem interessante. A pesquisa, exatamente, foi com surdos cegos adquiridos, só para explicar que surdos cegos adquiridos são aqueles que já enxergaram, já escutaram, ou pelo menos só enxergaram, só escutaram, e ao longo das suas vidas tornaram-se surdos cegos. Ou seja, ao passar do tempo, perderam ou parcialmente ou totalmente a visão e a audição. Enquanto os surdos cegos congênitos são aqueles que nasceram surdos cegos ou ficaram surdos cegos ainda muito pequenos antes de adquirir alguma forma de comunicação. Então, a minha pesquisa foi com surdos cegos adquiridos, até porque numa pesquisa a gente precisa ter alguns focos, né, para poder aprofundar. Então, na época, escolhemos ir para os surdos cegos adquiridos. E estive com alguns surdos cegos do Rio de Janeiro, São Paulo, do Rio Grande do Sul. E o que foi muito constatado em todos os participantes da pesquisa é que a maioria deles, todos na verdade, tiveram alguns pontos em comum, que eram pouca sociabilização, né? Eles não tiveram muitas relações sociais fora do ambiente familiar,
ou fora do local de atendimento, né? Alguns adultos não estão mais em instituições escolares, mas fazem alguns atendimentos, por exemplo, ou no INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, ou no IBC, Instituto Benjamin Constant, na UFCA, no Rio de Janeiro. Alguns fazem atendimentos em São Paulo, no Grupo Brasil, ou na RIMSA, enfim. Eles vão para esses locais para terem atendimentos, principalmente até alguns suporte, né, para desenvolver a leitura em braille ou para ampliar a forma de comunicação em libras fácil ou libras em campo reduzido, mais aproximado. Enfim, eles vão para esses lugares para terem alguns atendimentos e ao longo da pesquisa se percebeu que eles não tinham relações sociais fora desses espaços. Eles não iam para um shopping, não iam para um bar, não iam para uma praia, mas não iam porque as pessoas não sabiam se comunicar com ele. Então, eles queriam sociabilizar, queriam ter relações sociais, relações afetivas, mas acabavam sempre limitados ou ao núcleo familiar ou aos locais de atendimento. Isso foi algo assim que me mobilizou muito e uma das conclusões da pesquisa foi essa, né? O quanto que precisa divulgar mais as formas de comunicação dos surdos cegos, que mais pessoas, pelo menos, saibam o básico da comunicação dos surdos cegos para poder se comunicar com eles, contribuir para que eles estejam sociabilizando, né? Outra conclusão que a gente teve, consideração, né, e que foi assim também muito mencionada por todos, né, cada um na sua forma de comunicação, né, alguns deles eram oralizados, outros racionalizavam, outros ainda estavam solidificando a sua forma de comunicação, mas cada um na sua forma de se comunicar mencionou que durante esse processo de se tornar surdo cego, né, porque a pessoa demora um tempo também para se identificar como surdo cego, porque normalmente eles perdem primeiro um dos sentidos, ou seja, primeiro eles são ou cegos, ou surdos, ou baixa visão, ou baixa audição, e depois vem a segunda perda. Então, primeiro eles se acostumam com uma primeira perda e vem a segunda. Então, demora também um tempo para eles se afirmaram enquanto surdos cegos. Alguns deles ainda não se afirmaram e alguns também não vão se afirmar, e tudo bem, cada um tem seu tempo. E nesse processo, eles mencionaram que tanto no âmbito familiar, quanto nos locais que eles estudaram, as pessoas não incentivavam as formas de comunicação deles. As pessoas queriam ao máximo que eles se oralizassem, queriam ao máximo que eles falassem. Não incentivavam a língua de sinais. Então, é impressionante como ainda as instituições escolares, principalmente as instituições regulares de ensino, ainda não estão aptas a um processo, né? Ainda a gente acredita que vai chegar nesse momento, mas ainda não estão aptas para acolher essas formas de comunicação. Então, isso também foi um dado muito importante, né? Como que não foram incentivados, né? Eu acho que a gente fica muito preso à forma de comunicação, né, verbal, né? Só vai ser essa e não tem outra forma. Padrão, né? A forma de comunicação padrão. A gente vê isso, né, na sua pesquisa, só um adendo, né, se eu não me lembro, eu me lembro da sua pesquisa. Você trouxe a metodologia de história de vidas, né? Então, né, que você vai trazendo ali a história do sujeito, né? E muito do que você falou, né, em todos os nossos videocasts a gente vem falando, né? O videocast da semana passada era isso também, da invisibilidade da criança com deficiência visual e por ela ser negra, né? E o quanto também é difícil essa linguagem de se autoafirmar, né? Então, eu acho que a comunicação, ela está imbricada em tudo, né? Então, a gente fica muito preso na forma padrão de comunicação. Eu acho que você trouxe muito bem essa parte aí. Bom, e aproveitando que você está falando dessa pesquisa, queria falar para vocês que a Rafa enviou para a gente um artigo
para que a gente lesse, enfim, se familiarizasse. E ele está disponibilizado no link na nossa bio, então é só vocês entrarem lá que já está disponível. E aproveitando, né, a Stephanie tocou no método dessa pesquisa que foi sobre história de vida. Você poderia falar um pouquinho mais como que funcionou essa questão? Sim. Esse método de história de vida, eu conheci ele durante o doutorado, eu não tinha anteriormente tido contato. E quando eu tive contato, fiquei encantada, porque é um método que a proposta é que o participante seja, de fato, o protagonista do processo. Então, não é uma entrevista que tem perguntas e respostas, não tem tópicos que devem ser preenchidos. A gente, quando trabalha com história de vida, solicita que o participante fale sobre a vida dele. E aí não tem um tempo previsto, não tem nenhuma limitação. E aí o participante vai contar da vida dele. E esse contar da vida pode ir para vários caminhos. E tanto que depois, quando finaliza essa coleta de dados, né, lembrando que pesquisas anteriores de história de vida eram sempre oralizadas, né? Eram sempre ouvir o outro narrando livremente sobre a sua vida. E quando eu conheci esse método durante o doutorado, e eu pensando nos surdos cegos, eu pensei, olha que interessante, eles vão narrar sobre a vida deles, sendo que a maioria não é oralizada. Então a gente vai ter uma narrativa sinalizada, a gente vai ter uma narrativa na comunicação deles, muito particular, né? Eu tive uma participante que ela estava no processo de perda de resíduo visual. Então, ela às vezes sinalizava com Libras convencional e em alguns momentos ela se aproximava e ia para Libras tátil. Então, ela estava naquele processo de perda de resíduo visual. Então, ela ainda usava duas formas de comunicação. E tinha uma que falava, mas falava bem perto da gente. Da gente que eu digo até mencionando eu e Thiago, porque Thiago me acompanhou em várias entrevistas. Então, que interessante, né? Poder ter um método que majoritariamente é oral, uma escuta do outro, sem questionamentos, podendo ser para surdos cegos que, em sua maioria, não são oralizados. E a partir do momento que termina uma gravação, lembrando que no caso da minha pesquisa teve que ter uma filmagem. Se fossem entrevistados oralizados, poderia ser uma gravação apenas de áudio. Mas no meu caso, como a maioria não era oralizado, tinha que ser filmado. Porque gravação de áudio não ia gravar nada porque eles não estavam falando. Então precisava ser filmado para filmar eles sinalizando. E aí, a partir da filmagem, que variou, algumas duraram 1 hora, enfim, tempo foram variados. Duas pessoas separadamente assistem essa filmagem e fazem a transcrição. Então, no caso da filmagem das pessoas finalizando, 2 intérpretes, guias intérpretes, assistiram e fizeram a transcrição. E é um processo ainda mais delicado, né? Porque assiste a sinalização em língua de sinais e passa para a língua escrita. Então, uma modalidade no campo aéreo visual, se for uma Libras convencional, ou uma modalidade tátil, se for uma Libras tátil, passada para a escrita, que é uma modalidade da língua portuguesa escrita. Então, assim, é um processo muito delicado que os guias intérpretes fizeram. Houve essas 2 transcrições separadas. E depois a gente confrontou as duas para ver se estavam de acordo.
os trechos que tiveram alguma discrepância foram descartados para poder também preservar o rigor da pesquisa. E a partir disso a gente coloca trechos. Não tem como a gente colocar tudo na íntegra, porque é muito longo. A gente coloca trechos de acordo com as categorias que são formadas. Então, formou-se categoria, por exemplo, vida laboral, para falar sobre os trabalhos deles. Aí todos tiveram trechos sobre isso. Tiveram um trecho sobre vida familiar, uma categoria de vida familiar, para contar como é que foi a vida familiar de cada um. E tiveram categorias que nem todos participaram. E tudo bem, desde que mais de um participante esteja nesse tema, nesse eixo temático, nessa categoria, essa categoria pode existir. E aí foram várias categorias. E a gente foi aí costurando esses relatos, né? Alguns oralizados, alguns finalizados. Mas foi bem interessante esse processo, porque eu estava, inicialmente, me questionando muito qual metodologia usar nessa pesquisa. Pensando, poxa, como eu vou poder trazer ao máximo eles para serem protagonistas dessa pesquisa? Como? Quando eu conheci essa metodologia, foi logo nos primeiros períodos do doutorado, com a professora Leila Nunes, maravilhosa. Quando ela apresentou essa metodologia, eu pensei, essa, não posso trabalhar com outra. E aí, meio que abriu, assim, uma luz, assim, para como trazer eles para frente dessa pesquisa. Por mais que eu fosse a pesquisadora ali, eu queria ao máximo que eles conduzissem. Embora a gente, pesquisador, depois, quando vai passar para o papel, a gente acaba não conseguindo se manter completamente em dentro, porque a partir do momento que a gente seleciona alguns trechos em detrimento de outros, a gente está manifestando uma interferência, né, na seleção, porque a gente não pode botar o material bruto, tudo, né? Então, a partir do momento que a gente seleciona alguns trechos, a gente está ali interferindo mais, pelo menos, eu interferi o mínimo possível, né? De forma que eles puderam conduzir. E eu percebi que para eles foi muito bom, sabe? Eles ficarem livres, assim, sem serem interrompidos com perguntas. Eles puderam, de fato, finalizar, falar, os que eram analisados falavam, os que finalizavam puderam. E às vezes o assunto ia lá na aula de teatro que teve, ou então no remédio que tomou quando era bebê, enfim, tudo isso ficou gravado para poder depois selecionar os trechos. Então, assim, é uma metodologia muito interessante. Mas que eu acho que tem a ver com algumas pesquisas, né? Correspondem a algumas metodologias. Uma espécie de adaptação dessa metodologia, né? Rafaela, você falou aí, né, nas entrevistas aí da comunicação, né? Como é que era a comunicação dos participantes da sua pesquisa. Você poderia explicar as formas de comunicação do surdo-cego para a gente aqui? Até dar algum... Não sei se vai dar pela telinha que a gente tem algum exemplo, né? Para que as pessoas possam se familiarizar mais, né? Ok. Então, surdos-cegos têm várias formas de comunicação. E elas normalmente são escolhidas por eles de acordo com a trajetória deles, de acordo com o resíduo sensorial que eles têm, ou resíduo auditivo, ou resíduo visual. E às vezes também pelo qual resíduo perdeu primeiro. Então, por exemplo, uma das formas de comunicação, que é uma das mais usadas pelos surdos-cegos, é a Libras tátil. A pessoa que vai receber a informação coloca a mão por cima. A pessoa que vai passar a informação coloca a mão por baixo e sinaliza na língua de sinais. No caso do Brasil, língua brasileira de sinais, a Libras. Em cada localidade vai ter a sua língua de sinais, porque como é uma língua, ela varia de local para local. Então, no caso do Brasil, é a Libras. E como ela usa o tato, o nome é Libras tátil. E aí, depois, quando o surdo-cego for receber a informação, troca. Ele bota a mão por cima e a pessoa que passa a informação bota a mão por baixo.
Essa forma de comunicação, a Libras tátil, é muito usada por aquele surdo cego que perdeu primeiro a audição e depois a visão. Como ele perdeu primeiro a audição, ele aprende a Libras e aí depois, quando tem a perda da visão, ele adapta a Libras convencional, campo aéreo visual, para a Libras tátil. Então, essa questão de qual a perda veio primeiro acaba influenciando muito na forma de comunicação que ele utiliza. Uma outra forma de comunicação é a Libras em campo aéreo visual, que é para aquele surdo cego que perdeu primeiro a audição, porém ainda possui um resíduo visual. Como ele ainda possui um resíduo visual, ele consegue, mais perto da pessoa que vai sinalizar, enxerga o sinal. Então, quem for para sinalizar para esse surdo cego não pode fazer sinais muito amplos, porque ele costuma não ter a visão periférica lateral, ele tem mais a visão central, tubular. Então, evitar sinais muito amplos e se concentrar mais à frente do surdo cego com uma distância um pouco menor. Então, esse surdo cego vai aproveitar um pouco o resíduo visual que ele tem para enxergar esses sinais. Quem costuma escolher essa forma de comunicação é aquele surdo cego que primeiro perdeu a audição, então aprendeu a Libras, e está com uma visão baixa, estabilizada, ou até está em processo de perda de visão. Então, às vezes, começa um tempo um campo reduzido, e aí ele vai cada vez se aproximando mais, até que chega uma hora que ele bota a mão, e aí ele migra para Libras tátil. Então, a Libras em campo reduzido para aquele surdo cego que não possui mais o resíduo auditivo, porém possui um resíduo visual. Uma outra forma de comunicação é o Tadoma. O Tadoma é uma forma de comunicação que são poucos surdos cegos que utilizam. No Brasil inteiro, atualmente, nós temos oficialmente apenas 4 surdos cegos que utilizam o Tadoma. O Tadoma consiste no surdo cego colocar a mão, pegando lábio, rosto, vibração de garganta. E a pessoa que fala, vai falar normalmente, na tonalidade convencional, no ritmo convencional, e o surdo cego com a mão na boca vai compreender. Por que o Tadoma, ao contrário das outras formas de comunicação, é uma forma de comunicação que poucos surdos cegos utilizam? Porque na maioria das vezes o Tadoma é utilizado por aquele surdo cego que já escutou e já enxergou. E por isso tem uma memória visual e uma memória auditiva. Um exemplo muito bom do Tadoma é de uma surda cega que participou da pesquisa, que ela enxergava, escutava em sua totalidade. Durante a adolescência foi perdendo a audição. Com a perda gradativa da audição dela, ela conseguia fazer uma leitura labial. A perda auditiva estagnou, porém com 19 anos ela tornou-se cega. Quando ela se torna cega aos 19 anos, ela não tem mais nenhum resíduo visual, porém ela tem um resíduo auditivo. Mas o que ela fez? Ela tinha uma memória de movimento de lábios. Ela tinha uma memória visual do movimento dos lábios. Então, com isso, ela colocou a mão na boca da mãe dela, e a mãe dela falando com ela conseguiu captar. Por quê? Porque ela tinha uma memória do movimento dos lábios. Então, esse é um exemplo muito bom de um usuário de Tadoma, porque ela tem uma memória visual, uma memória auditiva que permitiu que ela usasse o Tadoma. Então, diferente das outras formas de comunicação que podem ser aprendidas com treino, o Tadoma acaba precisando dessa memória auditiva e visual na maioria das vezes. Uma outra forma de comunicação é a escrita na palma da mão. A escrita na palma da mão costuma ser usada por aquele surdo cego que enxergava, escutava, não aprendeu nem Libras, não aprendeu nem Braille e de repente ficou surdo cego. Como é que faz? Poxa, fiquei surdo cego, não sei nem Libras, não sei nem Braille. Mas se ele sabe escrever, ele pode fazer a escrita da letra
na palma da mão, letra de forma mesmo, letra A, letra B, ou seja, ela aproveita o conhecimento que ele tem, o conhecimento prévio, para se comunicar, porque demora um pouco para a gente aprender Libras, demora um pouquinho para aprender Braille, então, para ele poder logo se comunicar, ele utiliza o que ele já tem, que é o conhecimento da escrita e o tato, e aí ele vai fazendo letra por letra na mão do outro e recebe da mesma forma. Essa forma de comunicação é muito boa, porém, o único detalhe é que, como é letra por letra, quando o surdo cego recebe essa forma de comunicação, ele tem que mentalmente juntar as letras. Por exemplo, se eu vou me apresentar e boto o meu nome é Rafaela, eu vou letra por letra. O M, o E, e ele vai mentalmente juntando as letras para formar as palavras e juntando as palavras para formar as frases. Então, assim, é um exercício que ao longo do tempo, evidentemente, vai ficando cada vez mais automático, mas é uma forma de comunicação que é letra por letra, mas é mais usada por aqueles surdos cegos que não aprenderam ainda nem o Braille nem a Libra. E uma outra forma de comunicação é o Braille tátil. O Braille tátil é aquela forma de comunicação que é mais escolhida por quem primeiro perdeu a visão e depois a audição. Por quê? Como o primeiro perdeu a visão, aprende o Braille. Aí quando ele vai perder a audição depois, aproveita o conhecimento que já tem de Braille para utilizar o Braille tátil. O Braille tátil, ele tem duas possibilidades de uso. Uma das possibilidades, que inclusive é usada por um surdo cego do Rio Grande do Sul, é o Braille tátil utilizando o dedo indicador e o dedo médio. Nossos dedos, ao dobrar, eles têm algumas linhas que separam a falange dos dedos. E com essa linha faz uma simulação da cela Braille. A cela Braille tem 3 linhas e 2 colunas. Por exemplo, o ponto A, a letra A, vai ser o toque na primeira falange do dedo indicador. A letra B, que é ponto 1 e 2, vai ser o toque na primeira falange e na segunda do dedo indicador. E vai ser o toque de cada ponto do Braille. Por isso que é Braille tátil, que é o Braille contato. Fazendo a disposição da cela Braille para esses 2 dedos. É muito tato e também letra por letra, mas com o tempo isso vai sendo cada vez mais rápido. E a segunda possibilidade do Braille tátil, que não temos no Brasil nenhum surdo cego que usa essa, mas é uma modalidade muito comum com surdos cegos orientais. O pessoal do Oriente usa demais, os surdos cegos de lá usam demais, que são Braille tátil simulando a escrita na máquina de datilografia Braille. A máquina de datilografia Braille, a gente usa 3 dedos de um lado, 3 de outro. Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que são exatamente os pontos da tela Braille. E aí quem vai se comunicar com ele coloca a mão sobre a mão e pressiona o dedo do surdo cego para baixo, justamente simulando os pontos. Então, para aquele surdo cego que primeiro perdeu a visão, aprendeu Braille, aprendeu a escrever na máquina Braille, já tem totalmente assim, mentalmente, a localização das teclas, já está acostumado, quando começa a perder a audição, aproveita esse conhecimento para essa forma de comunicação. E para a gente, né, parece muito difícil, parece algo assim muito longe, mas quando a gente começa a ver as pessoas se comunicando, e tanto pessoalmente quanto em vídeo, é algo muito rápido, é muito possível, né? Então, eu acho que a gente se permitir aprender essas formas de comunicação, entender que elas existem, e existem muitos, são muitos surdos cegos, e tá aberto, né, para essa forma de comunicação. Né? Não só quem trabalha com educação especial, não é só quem trabalha com educação, mas todos, né? Porque pode ser num shopping, né? Uma atendente de uma loja, enfim, qualquer pessoa pode ali se comunicar,
Então, seria muito bom se todos soubessem, né, as formas de comunicação. Acho que deu para dar um panorama aí das principais. Deu sim, são várias, né? Então é possível se comunicar, gente. Rafa, na minha pesquisa de mestrado, eu estou fazendo uma revisão de literatura. E no texto que você enviou para a gente, você cita, né, que você fez uma revisão de literatura em maio de 2021, no portal de tese e dissertações, que você colocou seus critérios, que foi surdos cegos e educação, e você verificou apenas 45 dissertações e teses que falam sobre esse assunto. Só que eles não falam claramente sobre o processo educacional, né, do surdo cego. Isso foi um ponto que você trouxe, bem, bem bacana. E aí você pode comentar com a gente quais são os processos educacionais específicos que esse público tem? Nossa, ela realmente leu a minha pesquisa, né? A gente estuda! Bom. Pois esse levantamento foi assim, interessante porque a partir dele a gente percebeu que tinham poucos trabalhos sobre surdo-cegueira e desses poucos, ainda menos se dedicavam sobre a parte educacional. Tinha alguns no campo da fono, alguns no campo terapia ocupacional, enfim, campos variados, mas na parte educacional pouquíssimo. E então isso assim, acho que tornou ainda mais relevante. Mas assim, o bom é que cada vez mais tem aumentado, né? As pesquisas sobre surdo-cegueira, isso é ótimo, porque a gente quer ainda mais pesquisadores na área da surdo-cegueira. E sobre a questão de como é esse processo educacional, né? O que a gente quer é que o surdo cego seja incluído nas escolas regulares, né? O que a gente quer o ideal seria que as escolas tivessem o profissional adequado para estar, ou seja, para estar com o surdo cego congênito, o profissional indicado se chama instrutor mediador, e o profissional para estar com o surdo cego adquirido se chama guia intérprete. Existem cursos específicos para isso, que o principal deles é oferecido em São Paulo, pela Arrensa e pelo Grupo Brasil. E já tem uma parte também remota, então já dá para ter uma parte mais divulgada, assim, mais possível para o restante do país. E a partir do momento que tem um guia intérprete na escola, ou um instrutor mediador, a partir do momento que chega um surdo cego, esse guia intérprete vai estar próximo ao surdo cego para poder fazer a forma de comunicação dele. Então, por exemplo, se o professor está falando oralmente na sala para uma turma de 30 alunos, por exemplo, numa escola regular, que é esse o contexto, e tem um surdo cego ali, o guia intérprete vai estar próximo a ele e vai fazer uma libras fácil, ou vai fazer uma libras em campo reduzido, ou vai fazer um tadoma, se for o caso, porque o surdo cego que usa o tadoma, ele não consegue ouvir tão longe assim. Então o professor está andando lá na frente, por mais que ele esteja na primeira carteira, fica mais difícil. Então ele vai precisar de alguém ali próximo para ele fazer o tadoma. Então, o ideal seria que esse profissional estivesse nas instituições escolares, mas ainda não temos essa possibilidade. O que a gente tem percebido em termos de Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem um bom exemplo do que ocorreu no INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Estudos de Laranjeiras. Ele teve recentemente o primeiro graduando surdo-cego. Aí a gente pensa, poxa, numa instituição especializada, federal na educação de surdos, será que precisaria de muitas adaptações? E foram precisos, eles precisaram ter vários guias intérpretes, pelo menos 4, para se revezarem entre eles, para poder fazer, porque você imagina, a Libras fácil, mão sobre a mão. É um levantamento de braço, ombro, é cansativo. Não dá para um guia intérprete ficar 1 hora direto, é muito cansativo. Então precisa ter um revezamento. Então precisava de 4 guias intérpretes para irem se revezando nas aulas. E com isso, posso até falar o nome dele aqui, que ele é muito conhecido, um André Luiz, que é um surdo cego muito conhecido no Brasil, que concluiu recentemente a graduação no INE, e
e se foi um dos participantes da pesquisa, ele, por exemplo, fazia aula de teatro, ele queria fazer aula de teatro. Ele sinalizou que ele queria, então ele tinha que ter alguém intérprete escolhendo aula de teatro. Se todos os outros alunos faziam, por que ele não ia fazer? Então ele fez. Mas a gente também tem que pensar que se for num contexto de uma instituição especializada, que pôde proporcionar isso. Numa escola regular, a gente ainda não tem isso. Então é uma coisa muito delicada, né? O que eu poderia, assim, dar de dica para quem está numa escola regular e não conta com esse profissional, e de repente recebe um aluno surdo-cego e quer saber como agir, né? Porque muitas vezes o profissional quer ajudar, quer fazer, mas não sabe como, né? Não teve uma formação específica. Então, uma dica assim, bem possível e geral que eu poderia dar é: se o professor está numa sala de aula com 30 alunos, e chega um aluno surdo-cego, ele não tem ainda um mediador ou um intérprete para estar junto, um bom caminho de entrada que ele pode fazer é tentar identificar, até observando essa criança, ou esse jovem, ou esse adulto, se ele possui algum resíduo sensorial. Porque, por exemplo, se esse aluno ou aluna possuir, por exemplo, um resíduo visual, o que ele pode fazer? Colocar esse aluno na primeira carteira, evitar falar de costas para ele, falar sempre olhando para ele poder aproveitar esse resíduo visual e fazer uma leitura labial. Ele pode já tentar imprimir ou oferecer letras ampliadas para ele poder aproveitar esse resíduo visual dele para enxergar essa letra ampliada, de preferência a fonte 26 ou 24. A gente que enxerga totalmente usa a fonte 12. Então, para quem tem uma baixa visão, um resíduo visual, utilizar a fonte 24 ou 26. E aí já imprimir o material nessa fonte. Então, são alguns ajustes que dá para o professor fazer, né? Trazer esse aluno mais para perto, imprimir material mais ampliado para ele. Ou então, se esse professor perceber que esse aluno não tem nenhum resíduo visual, não está ensinando nada, já tentar conseguir o material em braille. Se percebeu que ele tem um resíduo auditivo, mas não tem um resíduo visual, já começar a gravar aulas e colocar para ele depois, oferecer aula gravada, num som mais amplificado, enfim. Observar esse aluno ao máximo para poder tentar descobrir se ele tem algum resíduo ou visual ou auditivo para fazer essas adaptações. Enquanto, de repente, não chega o mediador, ou enquanto não chega alguém que pode estar mais perto desse aluno, o professor pode tentar essas entradas, né, para poder criar uma forma de comunicação com esse surdo-cego. Então, eu diria que essa é uma boa dica assim, para quem está num contexto de escola regular, com todos os alunos juntos, e aí chega um surdo-cego. Eu acho que aí é um bom caminho. E uma outra sugestão também é tentar adotar, né, a perspectiva do desenho universal para aprendizagem, né? Que eu acho que aí casa bem. E as realidades das escolas vê, né? Tipo, nem às vezes o profissional do atendimento educacional especializado, nem o mediador, às vezes você encontra, né? Então eu fico imaginando como que é para esse estudante, né, surdo-cego, estar numa escola regular e sem nenhum profissional ali que possa auxiliá-lo. Bom, agora a gente vai para a parte que eu acho que o público está esperando, né? Que são as perguntas do público, né? A gente, né, Gabi, a gente tá com a nossa colinha aqui, a gente estuda, mas a gente também lança algumas perguntas para o pessoal aí que está assistindo. Então, eu vou fazer acho que são 3 perguntas, né, Gabi? A gente selecionou 3 perguntas que veio aí da nossa caixinha de texto no Instagram. A primeira colocou assim: meu vizinho ficou cego por conta da diabetes e pela idade já apresenta perda auditiva. Ele é muito resistente e não quer buscar ajuda. Por onde começar? Nossa, uma ótima pergunta. Realmente, a diabetes é uma das causas da surdo-cegueira. Porque cada vez mais
a gente está vivendo mais tempo, está tendo uma vida mais longa. E com isso, naturalmente, todos nós vamos, ao longo da vida, né? A visão já não fica mais a mesma, a audição já não fica mais a mesma, a nossa mobilidade já não é mais a mesma, isso já acontece naturalmente com todos. E quando uma pessoa já apresenta, né, uma predisposição ou alguma comorbidade que leva a uma perda auditiva, uma perda visual, isso ainda se acentua ainda mais com a idade. Então está sendo muito comum pessoas mais velhas surdas-cegas, né, que entram no grupo dos surdos-cegos adquiridos, ou seja, pessoas que enxergavam, que escutavam, que tiveram, às vezes, trabalharam a vida toda, às vezes se aposentaram, tem uma vida muito padrão, digamos assim, e quando chega a velhice acaba tendo gradativamente algumas perdas de resíduos, ou às vezes perde totalmente um resíduo e o outro parcialmente, ou nesse caso, como desse exemplo, tem a diabetes, e aí primeiro perde um e começa a ter o comprometimento do outro sentido. Então isso é muito comum, esse exemplo dessa pergunta. O que pode ser feito, primeiro, seria interessante se a gente soubesse de que localidade que essa pessoa fala para a gente poder indicar alguma instituição. Mas, de modo geral, procurar uma instituição que tenha atendimento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo no caso do IBC, que é meu local de trabalho, né? O Instituto Benjamin Constant. Lá existe um setor específico de estudo de cegueira, que é justamente voltado para pessoas com 16 anos para cima. Ou seja, jovens, adultos e pessoas idosas. Então, procurar esse setor, ou até mesmo procurar o setor de reabilitação do IBC, que é um setor que atende pessoas que vão perdendo a visão ao longo da vida, para fazer aulas, atendimentos específicos, por exemplo, aula de bengala, de guia, orientação e mobilidade, porque enxergava não enxerga mais, então tem que aprender a usar a bengala específica, tá? Só um detalhe, existem cores específicas para cada bengala. Para quem é cego, o ideal é a bengala da cor branca, para quem baixa visão, bengala da cor verde, e para quem é surdo e cego, a bengala listrada vermelha e branca, vermelho e branco. Óbvio que isso não é algo obrigatório, porque a pessoa, às vezes, não tem nem condição financeira de comprar uma bengala que gostaria. Então, compra a que é possível. Mas, se a pessoa tiver a possibilidade de comprar já da cor convencionada, seria interessante, porque aí quem olha de fora já sabe, surdo cego, baixa visão, enfim. Isso também vai sendo cada vez mais divulgado. Mas aí, voltando para o atendimento. Foi só um parênteses. E a pessoa procura a instituição e vai fazer um atendimento, então uma aula de orientação e mobilidade para aprender a se locomover. Uma aula, por exemplo, de como guardar o dinheiro, porque a pessoa enxergava o dinheiro e guardava, então agora não enxerga mais, como é que vai guardar esse dinheiro? Então aprender, de repente, uma possibilidade é dobrar em quadrado as notas de 50, dobrar em triângulo as notas de 100 e dobrar menor, enfim, fazer dobraduras para diferenciar cada nota. Ou botar numa pochete as divisões, e aí botar na primeira divisão a nota de 10, na segunda a nota de 20. Enfim, são algumas estratégias usadas para guardar esse dinheiro sem enxergar. Porque por mais que a gente use tato, a nota é algo que com o tempo, a nota, né, todo mundo manuseia, né, e tem uma cinta, né, enfim, o suor do nosso dedo, enfim, é algo que contato ao longo do prazo é um pouco delicado. Então, criar estratégias de dobradura ou de localização de guardar ajuda o cego e o surdo cego. Então, é um atendimento, por exemplo, muito importante. Como aprender a guardar o dinheiro, já que você não está mais enxergando. Uma outra aula importante é como assinar o documento, assinar sem enxergar. Então, são tipos de atendimentos que, no caso, o IBC oferece, mas outras instituições também. Para a vida, né? Eu conheci. Para a vida útil, né? Para o dia a dia, né? Vai precisar pegar o dinheiro, vai precisar, então, assim, precisa do básico, né? Então, a principal dica seria isso, né? Buscar esses atendimentos. Sim. Professor, acho que deu aula lá
rompendo barreiras, que ele, né, ele ficou cego, né, depois de, sei lá, 40 anos. E aí ele foi para lá, para o IBC, e ele contou tudo isso que você trouxe agora, né, esse processo de uma espécie de reabilitação, né, para uma nova forma É, de ver, né. Uma outra pergunta, Rafaela, que fizeram aqui é: como valorizar a voz de um surdo, voz, né? Colocaram assim, entre aspas, de um surdo cego durante o processo educacional. interessante. Tem muito a ver, né, com o que a gente estava falando aqui da pesquisa, né? É, Primeiro, eu acho que quando eu recebi esse aluno surdo cego na instituição escolar, seja ela qual for, uma instituição regular, uma instituição especializada, enfim, acolher, né? Porque muitas vezes o surdo cego ainda está num processo também de aceitação, né? Tem um período de luto, né? Enfim, acolher o surdo cego, independente dele se auto-identificar como surdo cego ou não. Então, acolher esse aluno e o professor, enfim, algumas instituições têm psicólogos, psicopedagogos, enfim, profissional que estiver nessa instituição, buscar na forma de comunicação dele, mesmo que a pessoa ainda não saiba, mas buscar entender e acolher qual a melhor estratégia para ele, né? Se ele prefere no caso, se ele tiver um registro auditivo, se ele prefere uma aula gravada, ou se ele prefere que tenha alguém junto com ele, ou se ele prefere, de repente, uma aula no contraturno, com algum professor individualmente, enfim, tentar ao máximo entender qual é a melhor possibilidade para esse aluno, né? Porque ainda são poucos, né? Se a gente pensar em termos de quantitativo, são poucos, né? Vamos pensar na nossa trajetória escolar. Quantos surdos cegos a gente conheceu na nossa trajetória escolar? Nenhum. Eu estudei numa instituição pública enorme e não tinha nenhum surdo cego naquela instituição. Eu conheci cegos, conheci surdos, mas surdo cego, nenhum. Então, assim, onde que eles estão, né? Porque são muitos, por que eles não estão nas instituições escolares? Então, ainda são poucos que a gente conhece que estão nas escolas. Agora tá aumentando, né? Estão indo para graduação, estão indo para o mestrado. Mas, assim, são dois. Então, são pouquíssimos. Então, recebendo esse aluno, acolher e buscar ao máximo incentivar a permanência dele. Porque na pesquisa do doutorado, inclusive, teve uma surda cega que chegou no ensino médio e perto de fazer o vestibular, ela desistiu, ela parou, porque um professor falou uma coisa para ela que, enfim, fez ela desistir. Então, assim, como uma fala bateu ali, talvez ele não tenha nem a dimensão disso. Mas, assim, que triste, né? Quando teve esse relato, a gente botou, porque foi realmente muito chocante, assim. Poxa, ela parou, ela chegou até o ensino médio, ela parou. Então, assim, por mais que o professor às vezes não saiba como lidar, mas acolher, incentivar que ele permaneça, incentivar que ele continue, né? Dar possibilidades para ele continuar. Porque a evasão pode ocorrer, já que são pouquíssimos. Então, assim, ao máximo, incentivar que ele continue o processo educativo dele. Sim, isso é uma das lutas, né? Fazendo aqui um parênteses da educação inclusiva como um todo, né? Você dá o acesso, mas você ainda não Sim. garantir essa, né, em alguns casos, a permanência. Uma outra pergunta aqui que fizeram, antes do De Frente com o Gabi, você poderia, assim a pergunta, você poderia dar alguma dica? Eu acho que você já está até falando ao longo do nosso videocast, mas eu vou fazer a pergunta, né, porque fizeram aqui. Você poderia dar alguma dica para os professores que estão nos assistindo de alguma flexibilização pedagógica, né? A pessoa colocou adaptação, mas como eu não tenho muito usado adaptação, eu vou falar flexibilização pedagógica. Acho que já tá nesse assunto, né? Acho que principalmente também
não ficar pensando tanto no contexto do conteúdo curricular, no contexto de uma avaliação padrão, né? E as pessoas às vezes estão muito presas, né? Tem que dar aquele conteúdo, né? Principalmente em disciplinas. Tem que aprender a ler, escrever. Não, e tipo, disciplinas tipo química, física, matemática, acaba que é muito conteúdo, né? Não se prender tanto a isso, principalmente com um alunado tão plural, que ainda está nesse processo, às vezes, até de formação de uma forma de comunicação, ainda está ainda elaborando essa forma de comunicação. Então, e só um parênteses que eu não comentei, quando se trata de surdos cegos congênitos, ou seja, surdos cegos que nasceram surdos cegos ou tornaram-se ainda muito pequenos, o processo educacional é ainda um tempo muito mais devagar. O tempo do cego congênito é mais devagar, é um tempo porque ele ainda, de fato, está conhecendo as possibilidades de se comunicar e ele vai escolher a que mais se identifica com ele. Então, não impor uma forma de comunicação. Tá? Embora a gente, quando pesquisa, sabe que a probabilidade de quem perdeu a audição primeiro a escolher a língua de sinais não é uma regra, nada é uma regra, tudo é possível. Então, não impor nenhuma forma de comunicação, apenas apresentá-las e deixar que a criança, que o surdo cego, escolha a forma de comunicação mais confortável para ele, respeitar isso. E no caso dos surdos cegos congênitos, uma estratégia interessante tanto em instituições escolares, como até dentro de casa também, a família pode fazer, é algo bem interessante assim, em termos de antecipação, né? Porque para o surdo cego congênito, o mais difícil é o antecipar, né? Ele não tem esse processo de antecipação, porque, por exemplo, uma criança que enxerga, quando entra numa sala de aula, ela imediatamente olha a sala de aula, pensa, estou numa sala de aula e se desloca para o banheiro, vou para o banheiro. Ela imediatamente tem o recurso da visão para se antecipar. O surdo cego congênito não tem isso. Então, o ideal é dar instrumentos que possam fornecer essa antecipação para ele. Né? Então, no caso, por exemplo, antes de levar para o refeitório da escola, deixar ele tocar uma colher para ele ter antecipação de que ele vai entrar no ambiente que ele vai se alimentar, então ele vai tocar uma colher, não dar a faca nem o garfo, porque ele pode se machucar, né? Então dar a colher para que ele possa tocar e se antecipar de que vai para um refeitório, para uma cozinha. No caso, se ele vai no banheiro, escovar o dente, dar a escova de dente antes. Então, assim, para o surdo cego congênito, o processo é mais demorado, e muito mais de propor uma autonomia, uma antecipação. Tá? Então, tem esse detalhe. Enquanto para o surdo cego adquirido, já é possível ir um pouco mais além em termos curriculares, mas mesmo assim, acho que é necessário flexibilizar. Acho que essa palavra é muito boa, flexibilização. Acho que devemos usar mais, né? Principalmente com surdos cegos. Rafa, eu tenho uma dúvida. Quando eu fiz faculdade de pedagogia lá na UERJ, a professora Mariana ela levou um surdo cego para que a gente pudesse conhecer. E eu tenho essa dúvida desde então, não consegui tirar. A Libras tátil, você falou, né? Explicou que coloca a mão aqui e faz o sinal aqui. Existem muitos sinais que você precisa ir para o rosto, né? Por exemplo, ele fez ali agora, eu fiquei reparando, a escova de dente, enfim. Assim. Existe alguma adaptação? Porque deve cansar, né? Pra ele ter que ir direto assim no rosto. Ótima pergunta. Mariana é uma querida. Ela deve ter levado Carlos Jorge, eu imagino. Eu não lembro. Faz um tempinho já. O muito famoso do Rio deve ter sido ele. Que agora está em São Paulo. Mariana esteve no Rompendo Barreiras durante um tempo também. Então, essa é uma ótima pergunta. E podemos fazer adaptações sim. Então, na Libras tátil, primeiro, tem alguns surdos cegos que usam apenas uma mão por cima para sentir os sinais. Tem alguns surdos cegos que usam as duas. Isso vai depender de cada surdo cego, tá? Então, alguns preferem botar duas mãos, outros preferem botar uma. Então, tem vários sinais que a gente precisa levar ao rosto.
vários, né? E aí é movimento de braço, movimento de ombro. Por exemplo, esse sinal aqui, tá? Esquecer. Não é? Vai fazer esse sinal. A partir do momento que o surdo cego está com a mão sobre a mão do interlocutor ou do intérprete, ele vai ter que acompanhar esse movimento. Você imagina isso várias e várias vezes. Então, uma adaptação possível é usar a mão fechada para simular a cabeça. Então, esse sinal que seria feito na testa vai ser feito na testa da mão, como se fosse a cabeça. Então, com isso, o surdo cego e o guia ou interlocutor não precisará levantar. Ele vai manter aquela altura do sinal e vai só fazer assim. E aí, quem estiver com a mão por cima vai poder sentir esse movimento. Quanto a essa adaptação, tem dois detalhes. Primeiro, isso precisa ser previamente combinado com o surdo cego. Não dá para, de repente, no meio da comunicação, você fazer assim. Porque o surdo cego não vai entender. Então, previamente, sinalizar explicando que a mão fechada vai representar a cabeça para ficar mais baixo e facilitar esse movimento de elevação. Então, isso tem que ser previamente combinado entre guia intérprete e surdo cego. Quanto maior o vínculo entre guia intérprete e surdo cego, quanto maior a interação, o tempo de comunicação, melhor isso vai acontecer, isso vai ser possível. E um outro detalhe importante, esse tipo de adaptação costuma ser feita com aqueles surdos cegos que são só surdos cegos, ou seja, apenas tem o comprometimento visual e auditivo. Para aqueles surdos cegos que têm outros comprometimentos associados, ou seja, surdos cegos que têm questões intelectuais, cognitivas associadas, né? Tem alguns surdos cegos, muitos, né, por sinais, que têm outros comprometimentos. Esse tipo de adaptação fica um pouco mais difícil de ser realizado. Acaba tendo mesmo que fazer o sinal elevado e manter, porque essa transposição cabeça para mão, às vezes, fica difícil para o surdo cego, que tem outros comprometimentos associados, internalizar essa adaptação. Tá? Então, só para ter esse cuidado, né? Mas para aquele surdo cego que não tem outro comprometimento cognitivo, apenas entre aspas, né? A perda visual e auditiva, e essa adaptação é perfeitamente possível. Olha só, hoje vai ser diferente, né? A gente está quase finalizando aqui, Rafaela, o nosso videocast, e sempre tem o de frente com o Gabi, só que hoje vai ser o de frente com o Stephanie mesmo. Ah, que legal, frente com o Gabi. A gente tem esse quadro aqui hoje, mas a gente inverteu. Eu vou falar uma palavra, né? E você vai dizer o que vem na sua mente, né? Você pode comentar. Difícil, hein? Inclusão. Amor. Surdo-cegueira. Única. Flexibilização. Fundamental. É isso, né? Eu acho que a gente tentou fazer um resumo de tudo que você falou aqui hoje, né? Eu acho que a gente finalizou bem, né? A gente tá finalizando, né, Gabi, o nosso videocast de hoje. Eu acho que foi uma aula, né, para todos aqui que não conhecia o tema, né? Mas a gente sempre deixa, Rafael, um espaçozinho, nem que seja de 2 minutos aqui, para que as pessoas façam alguma pergunta, que a hora é essa, né? E depois não vai ter só em outro videocast de novo. Para fazer aqui para a Rafaela, se ficaram com alguma dúvida, se entenderam, que a gente quer isso, que vocês, né, saiam daqui entendendo um pouquinho sobre a questão da surdo-cegueira, da educação, né, das pessoas com deficiência múltipla sensorial também. Se ninguém fizer pergunta, Rafaela, porque todo mundo entendeu, tá? Eu quero aproveitar esses minutos finais para primeiramente, parabenizar, né, o trabalho de vocês duas, né? Eu fico imaginando assim como deve ter sido esse processo de ideia para chegar nesse modelo que está sendo essa conversa, né? Muito interessante essa proposta
diferente do que está sendo feito, né? Mais dinâmico, achei muito interessante. Também essa proposta de que o convidado fale assim, espontaneamente, sem uma apresentação, sem algo prévio, eu acho que é muito interessante, né? Acho que torna o diálogo bem interessante. Então, assim, parabenizar pela ideia, né? Pela proposta. Torço para que tenham muitos e muitos videocasts com muita gente bacana que tem por aí, né? Muita gente importante, necessária e que tenham muitos, né? 2023, enfim. E agradecer mais uma vez ao Thiago por estar aqui conosco, muito importante. Tomara que esse videocast com o Thiago contribua para que outros videocasts tenham intérprete, porque aí vai... Todo, né, Rafaela? O EJA como um todo tem... amplia, né? Amplia a acessibilidade, né? Porque a pandemia e esse boom do remoto demonstrou ainda mais a importância da gente ter intérprete conosco, né? Então, espero que esse momento também contribua para isso. E agradecer a quem esteve aqui conosco, quem vai assistir depois, né? Porque muita gente, às vezes, não pode assistir no momento, mas depois vai assistir no YouTube. Não agradecer, né? Enfim, para depois compartilhar, divulgar, até para poder crescer aí essa proposta de videocast, para que nos próximos tenhamos mais e mais gente. Então é isso, agradecer também a todo mundo da UERJ, né? Porque a gente que estudou na UERJ, por mais que a gente saia da UERJ, a gente fica um carinho muito grande, uma gratidão muito grande, né? Por uma instituição que contribui para a nossa formação. Então, agradecer muito. E é isso, obrigada, gente. A gente que agradece a sua participação aqui, né? Aceitou o convite aqui de duas malucas, né? A gente se define assim, né, Gabi? A gente joga as coisas e bora ver se todo mundo topa. Mas sim, Rafa, era uma questão que a gente ficava muito pensando, né? E conversando também com a Kátia, a Leila e a Carol, né? Como que esse conhecimento chega nas pessoas, né? Porque tem tanta live, né? Que são necessárias também, mas às vezes as pessoas que a gente queria atingir, elas não são atingidas, né? Então, a ideia é essa mesmo e a gente agradece sua participação. Só um parênteses aqui para quem vai assistir depois. A Rafaela estudou comigo, né? No doutorado, e eu vou defender terça-feira. Para quem quiser assistir aí, a gente vai colocar o link. E agradecer por tudo, né? Por você ter aceitado. A gente estudou, né, a sua tese, eu já conheci um pouco. E tudo que você mandou pra gente. E o Tiago, né, também, se você quiser, né, participar com a gente, seja bem-vindo. Chega, ele riu ali, ó, tipo assim, eu tô falando, eu acho que isso é uma questão séria, né, a pessoa, né, que é intérprete de Libras é uma profissão, né, precisa ser remunerado para isso, então a gente entende tudo isso, sabe? E eu vou deixar a palavra agora com a Gabriela. Tá sem áudio, Gabi. Desculpa, gente. Agradecer ao Thiago por ter tornado o podcast ainda mais acessível, a Rafa por ter aceitado o convite. Rafa, até hoje a gente fala de você no seminário de pesquisa, então realmente quem está na UERJ nunca sai da UERJ. Muito obrigada por ter aceitado, por ter compartilhado com a gente todo o seu conhecimento. Estava super ansiosa por esse podcast. Foi muito, muito legal. Muito obrigada mesmo. E quem quiser ver a tese de doutorado da Rafa, está lá no site do Proped. E outra coisa importante, Proped UERJ, que mandem sugestões, sabe? Isso. Você também, Rafaela, de pessoas... seria legal que essa pessoa falasse sobre isso, né? Por exemplo, a Silvia, que é do IBC, eu nem conhecia, nunca vi mais uma pessoa me falou, olha, ela fala de um tema, né, da educação étnico-raciais para pessoas, né, que são cegas. Eu não conhecia o tema e a gente acabou, né, conhecendo. Então, a gente quer isso, a gente quer conhecer pessoas. Assim, a ideia é que
você que está aí assistindo dê ideias, dê dicas para a gente aqui. E a gente vai atrás. É isso aí. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada. Um beijo. Tchau.